Olá, eu sou Ramon Reis e essa é mais uma edição do Antropologias Compósitas, uma iniciativa idealizada pela Curadoria de Conhecimento Compósita, um espaço colaborativo de produção de conteúdo sobre antropologia com ênfase para as temáticas de cidadania, identidade, diferença e diversidade. A nossa convidada de hoje é a professora e pesquisadora Raquel Abreu. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, é um prazer grande estar participando, fazendo parte desse projeto da antropologia, discutindo a antropologia na Amazônia, discutindo temas que são de urgência e sempre atuais. Então é muito bom estar participando com todos, falando um pouco das pesquisas realizadas no espaço amazônico, mostrando que as tendências de pesquisa sobre os temas de gênero, diversidade, identidade são cada vez mais relevantes e necessárias, tanto no contexto amazônico, no contexto nacional, no contexto internacional como um todo. Queria novamente te agradecer, Raquel, pela tua disponibilidade e por estar aqui conosco contribuindo dentro da temática do gênero e sexualidade aqui na Amazônia, né, na produção de conhecimento na Amazônia. Fala um pouco pra gente, para iniciar esse diálogo, sobre a tua trajetória. Como é que isso tudo iniciou na tua formação, a tua entrada nos estudos de gênero e sexualidade, ela se dá em que espaço e que tempo? Bom, a minha trajetória ela é muito curiosa, no sentido de que a minha formação inicial, antes, né, de entrar na universidade, ela era construída por uma área das exatas e naturais. Então, eu sempre gostei muito dos números, eu era monitora de professor de matemática, de química, de física. Eu gostava muito desse universo, até eu assistir uma palestra na área da antropologia. E isso foi um divisor de águas para mim, porque eu passei a perseguir o que era antropologia, onde é que eu poderia ter esse conhecimento. E aí cheguei no curso de Ciências Sociais e fui procurar onde é que tinha o curso de Ciências Sociais. E entrei na graduação na Universidade Federal do Pará, no curso de Ciências Sociais, que me deu uma formação, uma visão de mundo tão ampla, tão grandiosa. E aí não é querer puxar para o nosso lado, mas o curso ele é extremamente importante no sentido de que ele te faz ler toda a sociedade. Ele te faz ver o que está além do óbvio, o que está além do que te fazem querer acreditar ou ver. Então, ele nos proporciona grandiosamente um conhecimento fantástico. E é claro, com tudo isso a gente sofre, porque muitas das vezes vai desconstruir muitas idealizações, muitas ingenuidades, muitos pensamentos talvez inocentes que ainda se tem. E fiz a graduação, iniciei a graduação no curso de Ciências Sociais e muito curiosa porque muita gente não entendia, pessoas da família não entendiam, mas o que você vai fazer? Que campo vai tomar? Isso dá dinheiro? E é muito o controle social do padrão que querem que se estabeleça para todos. E eu me encontrei no curso, no sentido de fazer essa leitura toda social e buscando o que eu mais gosto, né, o que mais me realiza, que é o campo antropológico. Gosto tanto da ciência política como da sociologia, mas a antropologia é algo que me seduz muito. E nesse momento da graduação, que eu iniciei a graduação, eu pensava trabalhar vários temas que pareciam, naquele momento, absurdos. E eu entrei na graduação na década de 90, exatamente no ano de 96. E queria pesquisar sobre afetividade, queria pesquisar sobre sexualidade, namoro. A gente estava ali passando, final de década de 90, entrando ano 2000, era a mudança de milênio. Isso me deixava muito curiosa de pensar como é que estavam as relações, o que estava acontecendo. E ao contrário de alguns colegas que estavam pesquisando sobre o açaí, sobre a estrutura econômica, sobre a estratificação social, sobre a questão do mercado internacional, eu queria discutir gênero. E isso, naquele momento, foi um divisor de águas, porque assim como eu tive os elementos que me deram força para continuar, eu tinha o desestímulo de próprios colegas que viam o tema como algo menor. E que, infelizmente, ainda algumas áreas acadêmicas ainda percebem essa discussão como algo menor e que não é.
Então, naquele momento, eu tive toda a minha trajetória acadêmica na graduação, ela foi guiada e muito bem, com maestria, por Samuel Sá, que abriu meus caminhos da metodologia científica, dos métodos e técnicas de pesquisa. Fantástico, né? Inesquecível as lições que o professor Samuel nos passou e suas aulas disputadíssimas, e que eu tive o prazer de encontrar tanto no mestrado como no doutorado. Professora Jane Felipe Peltrão, também, que me conduziu tanto na iniciação científica, como na minha monografia de conclusão de curso, como no mestrado. Professora Carmen Rodrigues, que também com leituras, com dicas de cinema, com dicas de leituras, também me ajudou nessa caminhada empreendedora dos estudos de gênero na Amazônia, e não somente na Amazônia, potencializando meu olhar para a amplidão que essa discussão ela traz a partir das películas e a partir das leituras. Professora Denise Cardoso, também, com sua maestria, sensibilidade também, discutindo a temática de gênero na sua dissertação, na sua tese, também provocaram caminhos e curiosidades minhas, e que também sempre esteve acessível a esclarecer vários conceitos, várias discussões, debates, e que foi grandioso a sua participação na minha construção acadêmica. Professora Angélica Malvez, que esteve também na minha formação de doutorado, e entrando nesse tema de gênero, quando eu apresentei meu projeto na disciplina de métodos e técnicas de pesquisa, uma coisa me deixou muito feliz, um elemento que me deixou muito feliz é que haviam produções frescas, recentes, na própria Amazônia, na própria Universidade Federal do Pará. A gente tem um leque de pesquisas sendo construídas com essa temática. E uma das pesquisas que muito me abriu caminho, que muito me ilustrou, foi a dissertação de mestrado da professora Thelma Amaral, que muito bem conduzida pela professora Angélica Malvez, muito bem escrita pela professora Thelma, que faz a gente passear pelo campo das emoções, dos conceitos, sobre o gênero, sobre a afetividade, onde ela vai discutir sobre esses temas a partir especificamente também de uma análise com a pesquisa de campo. E isso me ajudou bastante, me deixou muito feliz de saber que eu tinha como continuar minhas pesquisas, mesmo tendo alguns estímulos dentro da própria academia. A partir de então, com a ilustração, com os primeiros passos de pesquisa na academia a partir da monografia de conclusão de curso, onde eu trabalhei com um tema sobre o casamento, onde a minha base inspiradora foi a professora Thelma Amaral, não somente Thelma Amaral, mas vários clássicos da antropologia no cenário nacional, como Maria Luísa Helborn, que vai discutir sobre o casal igualitário, as relações assimétricas de gênero. Várias outras pesquisadoras, como a própria Goldenberg, que vai discutir a questão do casamento, a questão da identidade, ser homem, ser mulher fora do casamento. Naquele momento da minha monografia, eu estava discutindo como era essa questão do casamento moldar a identidade. Tanto é que eu fui analisar a temática casamento a partir de uma estrutura católica, onde eu analisei também como o ritual se faz. Ou seja, fiz uma etnografia, mas preocupada também com a construção das identidades, preocupada também com o pós-ritual, onde as identidades elas são demarcadas, os padrões são bem estabelecidos, onde naquele momento eu verifiquei que havia a harmonia esperada para o casal, e ali eu trabalhei apenas com os casais héteros. Com uma monografia de conclusão de curso, eu tive que fazer delimitações precisas, então trabalhei com casais héteros, falando sobre a conjugalidade, falando sobre o casamento, o ritual, a conjugalidade dentro e fora da igreja. E a partir de então eu vi que existiam as relações amistosas, as relações harmoniosas que eram esperadas num vínculo amoroso, que eram esperadas a partir de um casamento. Mas nas entrelinhas daquela pesquisa, eu também identifiquei que havia alguns elementos que eram os silêncios, os não ditos, as expressões de rosto que não eram permitidas falar. E nessas entrelinhas eu
comecei a ter curiosidade sobre um tema que possivelmente já estava surgindo, que era o tema da dissertação de mestrado, sobre a infidelidade. Então, os silêncios que eu tive durante a monografia de conclusão de curso sobre o casamento, esses silêncios se refletiam através das infidelidades, das relações desarmoniosas que existiam, mas que eram silenciadas, caladas, que não eram faladas. E esse tema, que era uma curiosidade minha naquele momento, se transformou na minha pesquisa de dissertação de mestrado, sobre as representações de infidelidades afetivas e sexuais. Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa de dissertação de mestrado, havia uma curiosidade equivocada muito grande de amigos, e até nos espaços que eu ia apresentar a pesquisa em GTs, havia uma confusão muito grande de que eu estava pesquisando quem era mais infiel, o homem ou a mulher. E não era nada disso do que eu estava falando. Eu estava querendo falar sobre as representações sobre infidelidade, que as pessoas pensam ou imaginam que seja infidelidade. O que para essas pessoas era infidelidade? E aí eu trabalhei com homens e mulheres, também com a categoria hétero, para que eles me falassem o que era essa representação social, afetiva e sexual. Ali naquele momento, a pesquisa ela trouxe como resultado elementos importantes para pensar, que era, claro, a gente está trabalhando com uma amostra social. Nessa amostra social eu identifiquei vários elementos. Um dos elementos surpresas foi mostrar que a mulher, que carrega historicamente uma culpa por estar sendo infiel, por desejar outra pessoa, por imaginar outra pessoa, ela já começou a se destituir um pouco dessa culpa. Ou seja, muitas das interlocutoras da pesquisa se mostraram de uma forma diferenciada do que a história costumou estigmatizar. Muitas querem ser apreciadas por outros homens, desejadas por outros homens. Isso não quer dizer que ela vai ter uma relação extraconjugal com outro homem. E para o homem, isso já é uma prática de infidelidade. Então, se para a mulher o parceiro pode ter uma relação sexual com uma outra pessoa, um desejo carnal com uma outra pessoa, para algumas das interlocutoras isso não era visto como infidelidade. Para os homens, só o fato da mulher pensar em outro homem já era visto como infidelidade. Para a gente pensar como as representações, elas são bastante distintas a partir da cultura. A cultura patriarcal, a cultura machista que está em volta de todo esse processo de socialização. Ou seja, para a mulher, o parceiro ele não poderia se apaixonar por uma outra mulher, porque aí a sua relação vigente poderia estar em questionamento. Enquanto ele troca desejos, prazer, isso é aceitável, ao contrário dos homens, que não aceitavam nem a parceira imaginar na suposição de pensar em uma outra pessoa. E aí a pesquisa, ela trabalhou com essas representações masculinas e femininas, que tem na sua configuração, na sua socialização, é claro, toda uma raiz de educação, de socialização a partir do gênero, que é muito presente na sociedade brasileira ainda, mostrando que há uma grande confusão também entre fidelidade e lealdade, infidelidade e deslealdade, discutindo também como a monogamia, como a cultura monogâmica ela não se sustenta. Então, esses foram os elementos que foram discutidos na dissertação de mestrado. Até então, a pesquisa ela trabalhou com essas categorias e com o público hétero, pela questão da delimitação. Nós temos somente 2 anos para fazer a pesquisa. Na tese de doutorado, eu já trabalhei com a temática do amor, trabalhando, claro, cruzando também essa temática com as relações de gênero, o amor e a dor, as conjunções de amor a partir de uma análise antropológica. E o que eu queria ver, pesquisar a partir de então? Eu queria pesquisar como as pessoas lidam com as emoções, com as dores de amor, como o amor interfere na vida coletiva e social das pessoas. E quando a gente fala de amor, não é somente a questão da afetividade, da emoção, da sexualidade, do enamoramento, mas não, das amizades, também das emoções que entram na tua coletividade e que até para essas emoções existe o quê? Um modelo, uma norma social. Ou seja,
não se ama demais, não é permitido que se ame demais. Olha aí como o tempo todo a gente tem um controle social até para as emoções. A pesquisa, a partir da linha da antropologia das emoções, ela busca também desconstruir aquela ideia banal de que as emoções elas não são passíveis de análise. Elas são passíveis de análise porque elas interferem em todo esse coletivo. Se a gente pensar as relações amorosas lá na monarquia, Idade Média para a Idade Moderna, Inglaterra, tudo aquilo, todo aquele rompimento que teve, Henrique VIII, tudo, as emoções estavam ali interferindo na cena política e econômica. Então os amores, eles também vão interferir nessa cena coletiva. E o que eu encontrei a partir dos meus interlocutores? Como eles lidavam com as relações amorosas, e aí a pesquisa foi centrando para a questão do namoramento, a do casamento, das relações conjugais, de como as pessoas lidavam com as relações amorosas, de como as pessoas lidavam com o rompimento dessas relações amorosas, que consequentemente traziam dores, trazia um momento doloroso da separação, do rompimento, e como esses interlocutores se utilizavam de vários outros instrumentos e caminhos para sair da dor, de como eles buscavam as suas melhorias da saída daquela dor. E a pesquisa ela montou esse caminho, a etnografia montou esse caminho de pensar a vivência dessas pessoas a partir do amor e da dor. E aí, nesse universo, eu já trabalhei com héteros, homoafetivos, trazendo como análise que eu estou trabalhando com duas categorias, mas que amam e sofrem da mesma maneira. Que a gente tem um modelo que conduz toda a sociedade, né? O amar demais que não é aceito. Então, a pesquisa ela partiu do espaço do MADA, onde eu trabalhei com mulheres, mas não fiquei somente ali. Trabalhei com outras mulheres e trabalhei com homens, e a pesquisa já me proporcionou mais essa abertura. E foi bem interessante porque a gente percebe como a cultura ela é a grande vilã desse processo. Como sistema cultural é o grande vilão de todo esse processo, porque os homens amam e também sofrem, assim como as mulheres também. Porque há um pensamento equivocado muito grande de que as mulheres estão vocacionadas para o amor, que as mulheres sofrem demais, elas choram fácil, elas nasceram para a maternidade, isso é uma construção social. E que a cultura traz muito forte esse pensamento. E está na hora da gente começar a desconstruir. Esses homens amam e sofrem demais também, só que estão censurados, calados, silenciados por um processo cultural machista e patriarcal. E as histórias que a dissertação ela traz, elas são extremamente envolventes no sentido de a gente pensar o quanto o nosso processo de socialização ele é tirânico. Ele é tirânico, né? Ele impõe uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de se comportar e rege as nossas escolhas. Muito bacana, Raquel, essa tua trajetória, porque a gente vai começando a entender as mediações que nós vamos fazendo para ter algumas entradas dos nossos campos de pesquisa. Então, isso mostra para a gente uma infinidade de possibilidades narrativas dentro dessas experiências. A gente fica aqui imaginando a quantidade de coisas que foram faladas no teu campo que mostram a importância de trabalhar com a questão das emoções, mas mostra a importância de falar sobre isso no contexto amazônico. A gente tem aqui uma realidade conservadora nesse sentido, seja para as mulheres, também para os homens. E eu acredito que muito por conta do nosso passado colonial, eu acho que o teu trabalho também traz essa perspectiva para a gente pensar na conformação de sujeitos e nas próprias relações, né? Eu fiquei pensando aqui, se poderia falar um pouco do impacto dessa pesquisa para a tua trajetória profissional, mas para pensar na tua trajetória enquanto impactante para pensar a realidade como um todo, né? Do contexto social amazônico, né? O que isso tem de peculiar para pessoas, por exemplo, que não moram na nossa região, mas que gostariam de saber um pouco mais do que a gente vivencia aqui dessas relações conjugais ou extraconjugais, de fidelidade, de lealdade. Eu acho que seria importante tocar nesse ponto para mostrar como o campo de gênero e sexualidade na Amazônia ele é complexo, ele é por excelência complexo.
Bom, essa questão ela é relevante não somente para a questão amazônica, mas um todo. São relações de poder históricas que existem, tanto no Brasil, na sociedade nacional, como nessa questão amazônica. E trazendo para a nossa análise mais próxima, que é a Amazônia, é importante a gente pensar essas relações de gênero e de poder, por quê? Aqui nós temos, no cenário amazônico, muitas chefias femininas que estão lá, que trabalham, que aparecem, mas que não têm a visibilidade social. Que ainda o parceiro que está em casa é que vai ter uma visibilidade social, por ele ser o macho, por ele ainda carregar a identidade do provedor. Esses elementos eles se refletem muito na questão do gênero e das emoções. Tanto é que muitas mulheres que eu entrevistei, as interlocutoras da pesquisa, são mulheres que têm efetivamente uma visibilidade profissional, mas como emocional elas são dependentes afetivamente. Isso é uma amostra da pesquisa. Então, trazer essa discussão para a Amazônia é pensar que, é desconstruir aquele pensamento de que essas relações de violência, pensando essa questão da dominação a partir da emoção, ela está concentrada por uma questão de classe social, ela está concentrada por uma questão não empoderamento econômico, e não. Vai muito além disso, a violência simbólica, a violência afetiva. Pensar esse cenário amazônico é repensar também a estrutura econômica e política que a gente vai ter historicamente. O Brasil colonial, a gente ainda tem muita raiz desse Brasil colonial. A próprio espelho disso é esse retrato machista e patriarcal, que foi conduzido historicamente com as mulheres tendo um papel educacional, socializante diferente do homem, onde essa mulher ela está na sociedade como um todo, não somente na área afetiva, da maternidade, da reprodução, mas do trabalho, da conquista, mas que pensar essa discussão para o Brasil ainda é primeira infância, pensar essa discussão para a Amazônia muito mais. Então essas raízes de poder elas são muito fortes, mas que elas começam a ser quebradas porque a gente já tem no cenário nacional e regional muito forte coletivos, grupos que estão fazendo essa discussão, abrigos que já fazem essa discussão. A discussão ela não está somente dentro da academia, das universidades, entre os pesquisadores, mas elas já estão em volta das próprias mulheres. As mulheres estão se empoderando, umas às outras. Uma corrente já está se fazendo, coisa que no passado ainda acontecia de forma timidamente. Então não é somente o movimento feminista que ganha as ruas e a questão política. A gente já tem isso muito mais avançado. Pensar essa relação de poder local também é importante para a gente pensar a estrutura na representação política. As mulheres estão chegando no cenário político, isso é importante porque elas ilustram outras mulheres também chegar nesse cenário. Aquela história de mulher não vota em mulher, mulher vota em mulher sim, porque muitas mulheres vão tentar fazer essa desconstrução na política e lutar por políticas públicas a partir desse cenário desigual, a partir do confronto com essa assimetria de gênero. Então a pesquisa, ela trata das emoções, mas ela vai mostrar também que é necessário pensar a sociedade a partir do rompimento dessa relação de forças, dessa relação de poder. E não somente pensar essa categoria mulher, mas pensar também a categoria do homem, que sofre, que sente, mas que está censurado, enclausurado por esse processo cultural. Uma coisa interessante que eu queria te perguntar, quando eu lancei mão, por exemplo, da questão como que isso impactou na tua profissão, né? Porque é uma mulher falando de um tema que é caro para a posicionalidade feminina. Aqui a gente não está falando só de pesquisa acadêmica, né? A gente está falando também de uma mulher fazendo campo num lugar onde, às vezes, a mulher é muito calada, a voz feminina é muito calada, né? Tu poderias trazer algum relato nesse sentido, mas não só para pensar a tua pesquisa, para pensar no quanto que esse tema, o desenvolvimento dessa etnografia, te fez se repensar enquanto uma mulher amazônica? Sim, esse elemento de uma mulher estar pesquisando esse tema, é claro, todas as pesquisas que a gente faz, a gente aprende alguma coisa. A gente se revê também. Como eu trabalhei com essa questão dos sentimentos, das emoções, dos amores, de como algumas pessoas lidam com isso, é claro que no momento inicial da pesquisa eu ficava louca, no sentido de não aceitar que algumas mulheres estivessem passando por aquela cena, por aquele tipo de violência, de pensar, nossa, como eu faria diferente, e não.
A gente tem que parar com essa questão de achar que o universo do outro é o nosso, que o nosso referencial de sucesso é o do outro. Não é. É a diversidade. E a gente tem que relativizar. Como antropólogos, como aprendizes da antropologia, a gente tem que exercitar o tempo todo essa visão do outro. E no campo, em alguns momentos, eu saía derrubada, eu saía destruída, chegava em casa, nossa, outras vezes saía muito bem. Um dos capítulos da tese, que é quando eu apresento as interlocutoras e os interlocutores, cada um eu sugeri, eu sempre perguntava, você tem, para a sua história, você quer um tema, uma música que te lembre, que possa retratar aquele momento? E aí cada interlocutor citou uma música. E o incrível, que não é incrível, porque tem tudo a ver, não é aleatório, as letras de música tinham tudo a ver com a história dos interlocutores. E quando eu apresentava-os, eu fazia análise de cada interlocutor a partir daquela letra de música. E casava muito bem. Porque é como a gente se espelha na vida, as nossas escolhas é como a gente se espelha. As produções musicais nacionais vendem porque as pessoas se espelham, né? Olha aí a cultura o tempo todo falando por nós. E aí, nesse momento de escrita desse capítulo, nossa, tinham de noites que eu escrevia chorando, relembrando a história contada, narrada, ouvindo a música, porque eu colocava a música para ouvir no momento da escrita, e relembrando, né, as histórias, a narrativa, o peso, as dores, tanto feminino como masculino. E isso te faz repensar muita coisa, isso te faz repensar as tuas emoções também, para a gente pensar como nós somos aprendizes, como cientistas da sociedade, nós somos aprendizes também. E o posicionamento de pensar uma mulher fazendo essa pesquisa, isso me foi muito mais forte quando eu entrevistei os homens. Que muitos foram entrevistas em profundidade, mais de 5 encontros, 6 encontros, e que eles foram abrindo a história, abrindo o jogo conforme os contatos, porque é difícil você ser homem, nascer já numa sociedade que te empodera, falando para uma mulher sobre uma questão que a sociedade condena, que você não deve chorar, que você não deve sentir, que você deve ser o machão, o reprodutor, o conquistador. E isso foi refletido muito na pesquisa de campo, nesse contato com eles. E que a partir das conversas isso foi se revelando e se mostrando de como eles sentem, de como eles choram, de como eles sentem saudade, de como a dor faz padecer tanto o corpo como a alma, olha a cultura interferindo no teu biológico. E isso foi muito importante para mim. E claro que nesse momento a gente revê também muito da nossa visão diante da vida, dos amores, das emoções, tanto como pessoa como pesquisadora. Não é que seja uma confusão do seu objeto, não. Mas você não sai de um campo intacto. Você não sai de um campo inerte. Então, a pesquisa, ela me fez rever muita coisa. E mostrar isso para a sociedade é importante porque a gente descortina muitas das idealizações pensadas para o masculino, para o feminino. A gente desconstrói essa mentalidade de que as mulheres foram vocacionadas para o amor. Não! Assim como tem as que amam, tem as que não amam, tem os homens que amam, os que não amam, os que padecem, os que sofrem, que não, é relativo. É como cada um vai lidar com as suas emoções. É a dor e a delícia de saber o que é. Tem uma das questões que eu queria te fazer, que é sobre essa questão que tu está trazendo agora, que a gente está vivendo no movimento atual, que é de politização do gênero e da sexualidade. Ele não é tão atual, na verdade, mas a forma como se narra, a gente vive hoje um novo dispositivo do gênero, da sexualidade, até da sexualidade, para pensar como que a cultura, para pensar como que a sociedade como um todo organiza o seu pensamento sobre as suas relações afetivas e sexuais. Então, se antes a gente falava muito na questão de uma biopolítica, hoje a gente está repensando esse processo todo no nosso corpo, né? Como que ele afeta e como que a gente consegue politizar isso para criar uma narrativa que faça sentido, para que a gente possa repassar para outras pessoas, para que a gente possa empoderar isso que a gente faz. Então a gente está falando muito hoje na questão
da nova geração, do empoderamento, do engajamento político na rede social. Então, acho que isso que tu traz é muito bacana, porque faz com que outras pessoas de outras gerações entendam esse lugar e a importância dessa temática, né? Então, eu acho que uma coisa bacana para se falar aqui é como que essa temática cria uma forma de empoderamento e de engajamento para determinadas relações. Então, acho que seria bacana tu tocar um pouco nesse ponto, porque pode ser que algumas pessoas no teu campo tenham dado um gatilho para pensar, por exemplo, do quanto que aquilo para elas foi revolucionário, falar sobre aquilo. Sim, verdade. A narrativa, as fontes, quando falam, elas estão rompendo com algo. Então, muitas das interlocutoras, dos interlocutores, ao contar suas histórias, estavam rompendo com o silêncio que há muito mantinham. E que o falar vai trazer, vai revelar o que? Outras emoções, e também no sentido de, como é uma tese, de mostrar como é que essa sociedade ela vivencia as suas emoções. Isso é um dado bom porque faz com que a sociedade não se espelhe, mas veja que existe uma multiplicidade de emoções e de como lidar com essas emoções. Isso é importante, porque quando você diz existe jovens, existem já uma parcela da sociedade empoderando, a gente não pode se empoderar somente politicamente, mas também emocionalmente. Então você tem que se empoderar como um todo, você tem que reagir à sociedade como um todo, e as emoções é uma delas. Quando esses interlocutores falam das suas dores, das suas emoções e de como criaram caminhos para sair dessa dor, eles estão mostrando também e ilustrando para outros como é possível fazer isso. Independente da sua dor, independente da sua emoção, como é possível, como indivíduo social, ele mesmo vai construir caminhos para sair daquele momento de dor, daquele momento de sofrimento, e de como esse momento também ele pode ser grandioso no sentido de aprendizado. No sentido de que sei como lidar com isso. No próxima vez, no próximo sentimento, no próximo caminho, eu já posso lidar de uma maneira diferenciada, madura, mais empoderada, com mais força. Tanto é que eu trabalho muito na tese com letras de música, literatura nacional, literatura internacional, que vão trazendo esses elementos. A própria chamada da tese é uma música do Paulinho da Viola, que ele fala que ele já, dessa vez, ele vai amar diferente. O coração, ele não salta a qualquer emoção. Então, mostrar também que esse empoderamento a partir das emoções, ele é possível. Essas histórias, elas ilustram outras histórias, outras identidades nesse caminho do empoderamento. A gente vai caminhando para o final dessa conversa. Passa rápido, né? Muito rápido! Mas é bacana porque a gente fica conhecendo coisas que... Engraçado disso tudo é que eu tô conhecendo uma realidade que eu já conhecia, mas eu tô entendendo algumas coisas. A gente é muito próximo, mas às vezes a gente é muito distante. Mesmo a gente numa mesma região, numa mesma cidade, a gente se conhece muito pouco às vezes. E a gente conhece essas narrativas muito pouco, né? Ainda se fala muito pouco. Quando tu fala no início da tua apresentação que tu lidava com as pessoas falando que o tema do gênero, da sexualidade era um absurdo, é um pouco para dizer pra gente assim, caramba, a gente precisa continuar falando sobre algumas coisas que para outras pessoas ainda é muito naturalizada. O campo do gênero da sexualidade ainda é naturalizado. Olha que coisa interessante para pensar. Porque isso vai dizer também que essas narrativas são muito naturalizadas. As pessoas não falam sobre isso porque elas naturalizaram de alguma forma o corpo, o gênero, a sexualidade. Imagino que isso deve ter algum impacto agora pensando no teu campo profissional, nas tuas entradas, nas entradas em setores preponderantemente ocupados por homens. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante, né? Como que isso te leva a pensar nessa realidade mais institucional do teu trabalho? Nos faz pensar um todo, ainda mais sendo mulher na Amazônia discutindo gênero, sendo pesquisadora. As relações de trabalho, elas são apresentadas para todos nós de maneira igual, mas vivenciadas de forma diferenciada. Por que digo isso?
No cenário de trabalho, a gente percebe que ainda é muito forte esse pensamento de subjugar quem é o outro a partir do gênero que carrega. E a mulher ela é pensada dessa forma na Amazônia, não somente na Amazônia, mas no contexto nacional. Como eu me vejo é diferente da forma como os meus colegas de trabalho me veem. E ainda mais pesquisando gênero. Se havia um pensamento menor para a temática, o pensamento ele se torna bem mais complexo quando é uma mulher discutindo gênero. Há uma confusão de pensamentos, há uma confusão de pensar a mulher pesquisadora ou a mulher Raquel pesquisando gênero. Ela tem algum problema com isso. E não é que ela tenha algum problema com isso. Assim como quando eu pesquisei na dissertação de mestrado em fidelidade, tinha um colega que dizia, tu tens algum problema com isso. E não é que tivesse um problema. É uma temática extremamente social. Tanto é que no meu capítulo introdutório da dissertação sobre a fidelidade, eu coloco como uma curiosidade se transformou em pesquisa acadêmica. E aí pensar esses temas e sendo mulher é mais complexo ainda, porque recai um peso em cima dessa identidade quando é uma mulher discutindo, por homens vendo essa mulher. E muito mais complicado quando outras mulheres te rotulam, que trazem esse pensamento patriarcal e machista muito forte que rotula a outra mulher. Isso é presente? Infelizmente é presente. Na área de trabalho, nas áreas profissionais ainda é presente. Talvez não seja tão forte como há anos atrás, de um passado recente, mas ainda é muito recente, mas é presente. E o fato de ser presente mostra o quanto esse pensamento ele ainda não mudou, o quanto esse pensamento ele ainda é marginal, o quanto ainda há um pensamento que rotula, que estigmatiza, que estereotipa. Então, se existe esse pensamento, é porque existe o comportamento da discriminação e que existe ainda essa assimetria dessas relações de gênero. E pensar que tudo isso, o reflexo de tudo isso, não é uma questão intelectual. É muito mais emoção do que intelectual. É muito mais subjetivo do que objetivo. São relações de poder, introjetadas por toda uma origem, por toda uma raiz cultural que nós recebemos e que ainda é muito forte na contemporaneidade. Eu fiquei aqui pensando que o nosso programa de pós-graduação aqui na Amazônia, na antropologia, é ainda recente, né? A antropologia na Amazônia, fazer antropologia na Amazônia nos moldes que se tem hoje de uma pós-graduação, por exemplo. Apesar da gente ter uma representatividade feminina muito grande, bem maior inclusive do que dos homens, a gente ainda tem essa dificuldade de colocar isso como uma questão, como um problema analítico. Pensar a mulher, pensar essa representatividade, esse empoderamento, e isso diz muito dessa nossa realidade, do quanto que a gente ainda precisa, às vezes, acaba passando dentro desse imaginário de uma pesquisadora, mas ela não pode fazer isso. Por que ela está fazendo isso? Será que ela está querendo responder uma coisa da própria subjetividade, né, pessoal, para tentar resolver uma coisa que ela não conseguiu porque ela não é capaz, ela não tem capacidade de conseguir resolver? Então ela buscou no conhecimento científico, que é aquela coisa, né? Ela buscou do conhecimento científico porque é algo vinculado ao homem. Então isso mostra também como que essa emoção ela é padronizada, mas ela também é setorizada quando a gente pensa na profissionalização desse conhecimento. Essas questões mostram pra gente de todo esse teu engajamento, toda essa tua preocupação quando tu vais costurando a tua narrativa, a tua trajetória. Tem algo curioso que tu poderias trazer pra gente para pensar da tua pesquisa, que tu gostaria de falar, que tu não teve oportunidade de falar quando tu fez campo, que tu gostaria de ter trabalhado, mas que fugiu, que escapou, que por alguma questão tu não trabalhou? Sim, a pesquisa, quando nós partimos do projeto, tinha intenção inicial de trabalhar somente com as mulheres. Tanto é que a história do doutorado se deu a partir da seguinte questão. Eu tenho um amigo que diz que antropólogo sempre tem uma historinha para contar. E não é que tem uma historinha para contar, mas é onde tudo começa. Nada é aleatório, né? Nada cai de paraquedas na nossa vida. E eu tive que acompanhar alguém conhecido, uma conhecida no MADA.
E quando eu adentrei aquele mundo das mulheres que amam demais anonimamente, eu olhei aquilo, ouvi os depoimentos e naquele momento eu pensei, nossa, é isso que eu quero estudar no doutorado. E aí o projeto nasceu. Naquele momento, a ideia do projeto era trabalhar a partir do MADA, a partir das mulheres que amam demais anonimamente. A pesquisa ela foi tomando tanta forma que eu cheguei com a minha professora orientadora, a professora Maria Angélica Mota Maués, e falei dos meus anseios e tudo, e a mesma também, né, bastante participativa da pesquisa e ansiosa também por novos caminhos, me abriu as possibilidades de pesquisa e aí nós avançamos para outras categorias e adentrei ao mundo do universo das interlocutoras e dos interlocutores. Isso foi um avanço que a gente não previu no início. Outra questão também, que foi algo bem... não penso como se fosse um entrave, mas assim, uma chamada de atenção para a pesquisadora, foi a questão da escrita. Por quê? A minha orientadora, a professora Angélica, dizia assim mesmo: filha, cadê a tua emoção? Cadê o teu sentimento? Porque eu estava escrevendo sobre um tema extremamente inquietante e polêmico, as emoções das pessoas, mas que eu não estava transmitindo isso para a escrita. E que é necessário, é uma etnografia. E é um aprendizado você passar essa sensibilidade, essa emoção. Isso foi algo também a ser muito trabalhado, né? Um aprendizado. E que isso se reflete na tua história. Você que pensa que não sofre, você que pensa que sabe lidar com essas questões e que, na verdade, a gente vai aprendendo com a vida. Viver é difícil, viver as emoções é difícil. E a minha escrita não estava dialogando com o tema. Isso foi algo a se vencer. Isso foi um aprendizado que tive, que ainda não tinha tido nas outras escritas. A temática ela era muito mais árdua, não que as outras não fossem. Mas agora eu tinha um desafio porque eu estava lidando com dois públicos, masculino e feminino. Uma outra questão também, assim, que também não sei se seria um entrave, mas um incômodo da pesquisadora, como eu entrevistava homens e alguns homens eu não poderia entrevistar em qualquer lugar, por exemplo, o meu público que dizia onde iria me encontrar, poderia ser na casa deles ou não, alguns dos espaços não poderiam ser permitidos. E um dos meus interlocutores, a gente conversava do lado do trabalho dele, que era uma lanchonete. E todas as entrevistas foram feitas nesse lugar. Lá pelo quinto encontro, ele se atrasou. E sempre era uma moça que nos atendia. Ele se atrasou e ela se dirigiu a mim e disse sorridente: ele já está atrasado, né? Com um olhar malicioso e um sorriso de canto. Aquilo me incomodou terrivelmente. Dela pensar que eu estava esperando um companheiro ou alguém, ou se tivesse alguma coisa com ele. Isso foi algo que me incomodou e que talvez iria atrapalhar a pesquisa, porque nessa entrevista eu fui rápida, fui precisa, me incomodou estar ali sendo vista, avaliada pelos olhares de outras pessoas, de achar que eu poderia estar tendo um enamoramento com a pessoa e que não era, só nós dois sabíamos que não era. Isso poderia ter atrapalhado a escrita? Poderia, né? Poderia ter passado algum sentimento que não deveria passar para a escrita? Poderia. E isso é um exercício, que com a orientação a gente vai lapidando o caminho da tese. Mas pensar os outros entraves, assim, nesse sentido, creio que não. Bom, a gente vai caminhar exatamente para o final da nossa entrevista, do nosso diálogo. Eu queria te pedir para fazer as considerações finais, falar o que atualmente tu andas fazendo, pesquisando, onde a gente consegue te encontrar academicamente falando, as tuas publicações, tu tem em mente de publicar a tua tese, né? Então conta um pouco pra gente e já faz as tuas considerações finais. Bom, a tese ela vai ser publicada, ainda não está publicada, mas é domínio público, está nas plataformas de domínio público, tanto da Universidade Federal do Pará, como em outras plataformas de pesquisa. Ela não está ainda publicada, mas há interesse de duas editoras que eu estou estudando e vendo quais as melhores possibilidades de publicação. Então, possivelmente, ela será para 2021.
Eu estou na Universidade do Estado do Pará, meu endereço profissional é na Universidade do Estado do Pará, vocês podem me encontrar. Pelo Lattes também, pelo currículo Lattes, podem entrar em contato comigo. As pesquisas às quais eu dou continuidade se encontram também na área de gênero, emoção, trabalho. A minha área de pesquisa é onde eu me encontro, a partir do universo da antropologia das emoções, sociologia das emoções, que não está distante, desvinculada das outras áreas do conhecimento. Quero dizer que foi um prazer estar participando do projeto. É importante que as produções acadêmicas na Amazônia elas sejam conhecidas, discutidas, que elas saiam de fora das academias, dos muros universitários e que elas ganhem proporção de chegar no conhecimento público, que elas sejam dialogadas por todos e não somente a partir de um métier acadêmico, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de sociedade. Nós somos os cientistas da sociedade, então é importante que a gente esteja sendo lido, sendo dialogado com todas essas partes sociais, com todos os grupos sociais. Então é importante que o projeto ele ganhe mais vida, mais visibilidade e que esteja aí no cenário cada vez mais atuante, nesse cenário impactante que a gente vive hoje, onde a vida está em rede e que cada vez as pesquisas elas devem ser dialogadas para o público sair do meio acadêmico e ganhar outras proporções, outros voos. Eu, enquanto idealizador da Compósita, te agradeço por ter chegado até aqui conosco. Compartilhe esse conteúdo se você gostou, se você tem interesse, continua com a gente, que vem muita coisa boa por aí.